Olá, gostaria de compartilhar mais uma reflexão bíblica, Mateus capítulo 5, versículos 13 e 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus ele faz essas afirmações dirigindo-se aos seus discípulos no sermão que ficou conhecido como o Sermão da Montanha e que é relatado aqui no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Mas o que significa ser sal da terra? O que significa ser luz do mundo? Nós podemos considerar que essas duas analogias usadas por Jesus correspondem ao mesmo significado, isto é, que os discípulos de Jesus deveriam fazer a diferença nessa terra, neste mundo. E ele deixa claro como que seria isso, quando ele conclui o versículo 16 dizendo: para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Os discípulos de Jesus são o sal da terra, e a luz do mundo através do seu bom testemunho de amor ao próximo. Isto é, através de suas boas obras em meio a uma humanidade caracterizada pela impiedade, pela ganância, pelo egoísmo, enfim, pela maldade. Você faz a diferença, salga e ilumina, sendo honesto em meio a desonestos, injustos e corruptos, sendo justo em meio aos injustos, sendo generoso em meio aos avarentos, falando a verdade quando todos mentem, sendo bom e fazendo bem em meio aos maus, em meio àqueles que fazem o mal. Veja, Jesus, ao dizer que seus discípulos devem brilhar, ele não está ensinando que eles deveriam ficar divulgando suas boas obras ou melhorando o seu marketing pessoal de bondade, da bondade. Até porque isso seria contraditório ao que ele ensina mais à frente, no capítulo 6, quando ele afirma que ao fazer as suas obras de justiça, isto é, ao ajudar os necessitados, não se deveria fazer isso diante dos outros para serem vistos por eles, mas em segredo, pois Deus, que vê o que é feito em segredo, os recompensaria. O discípulo de Jesus não precisa e nem deve ficar divulgando ou mostrando a todos, aos outros, o bem que faz ao próximo. O que ele não pode é se furtar de fazer o bem, pois essa é a sua função neste mundo, nessa terra. Veja, ao dizer que ninguém acende uma candeia, coloca debaixo de uma vasilha, mas o coloca em um lugar apropriado para iluminar a todos que estão em casa, que não se esconde uma cidade edificada sobre o monte, e que se o sal perder o seu sabor, não servirá para nada, Jesus fala da função dessas coisas. Isto é, que existem por um motivo. A luz existe para iluminar, assim como o sal para salgar, e assim como o discípulo de Jesus para fazer boas obras. Segundo o apóstolo Paulo, nós não somos salvos porque fizemos boas obras, ou porque fazemos boas obras, mas nós somos salvos para fazermos boas obras. Veja o que ele diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Ele diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós, para que nós as praticássemos. Veja, a salvação em Cristo é pela fé, mas gera transformação, para nos tornarmos seres humanos melhores à semelhança dele. Como afirma Jesus em Lucas 6, uma pessoa boa faz coisas boas, assim como uma árvore boa produz bons frutos. Assim, ao nos salvar, Jesus faz de nós árvores boas, pessoas boas que produzem bons frutos, que fazem o bem. As boas obras, portanto,
né, para o discípulo de Jesus, passa a ser algo espontâneo, algo natural. Né? Ele não mente porque não quer mentir. Ele fala a verdade, faz o que é justo, faz o bem ao próximo, porque é da sua nova natureza, né? Da sua natureza agir assim. Seja diante das pessoas ou mesmo quando ninguém está vendo, o discípulo de Jesus faz sempre o que é justo, honesto e bom. Veja, ser sal e luz implica em fazer o bem, né? Isto é, em amar ao próximo. Em João capítulo 13, versículo 34 a 35, Jesus diz, né? Um novo mandamento vos dou, né? Dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Né? Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Então, os discípulos de Jesus, né? Nós, como discípulos de Jesus, somos comissionados a amar o próximo. Primeiro, de forma prática, através de ações de amor. Veja que Jesus ele não agradou a todos, a ponto de alguns quererem ou desejarem a sua morte, planejarem a sua morte. Mas Jesus amou a todos a ponto de oferecer a sua própria vida por todos nós. Ele não fez tudo o que queríamos, mas ele fez aquilo que era bom para nós. Da mesma forma, nós não precisamos atender a todas as expectativas e demandas do próximo, nem deixar o próximo fazer o que quer, né? Mas devemos fazer o bem ao próximo, né? Fazer o bem a ele, ser justo, falar a verdade, ser sincero, honesto, gentil, respeitoso, inclusive corrigir e repreender quando necessário. Segundo, devemos amar o próximo independentemente de quem ele seja. Isto é, devemos fazer o bem a todos, não só a quem gostamos, mas inclusive a quem não gostamos. Veja que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 38 a 48, ele diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês sejam filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar, né, Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, né, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Por fim, para concluir, ser sal, o sal existe para dar sabor. A luz existe para iluminar, para brilhar. E assim, os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, foram feitos para amar o próximo, para fazer boas obras. Portanto, não se prive das boas obras. Assim como o sal não deve se privar de salgar e a luz não deve se privar de iluminar, assim os discípulos de Jesus não devem se privar das boas obras. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Salguem a terra, brilhem, iluminem o mundo com as suas boas obras, para a glória de Deus Pai. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Graça e paz. Amém.